Olá, hoje eu vou conversar com o presidente de honra do MDB da Bahia, Lúcio Vieira Lima, que foi deputado federal também. Presidente, muito obrigada por conversar com a gente aqui no nosso Direto do Gabinete. Queria começar falando sobre a presença do partido aqui no nosso estado, né? A gente ainda não está no período de campanha eleitoral oficialmente, mas já está num momento de muita efervescência política, de muitas definições. Na eleição passada, o partido ampliou muito a sua base nos municípios, praticamente dobrou o número de prefeitos nas cidades da Bahia. Queria que o senhor situasse o nosso telespectador, como é que está a presença hoje do partido no nosso estado. Karina, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando através da TV Alba, porque essa casa me dá muita emoção quando eu aqui chego, porque ela foi construída e inaugurada pelo meu pai, quando presidente da Assembleia, o ex-deputado Afrísio Vieira Lima, né? E o MDB, ele vem novamente num crescente, mostrando a sua importância. Aqui na Bahia, nós saímos de 12 prefeitos para 32, temos 28 vice-prefeitos, temos 360, e lá vai fumaça, vereadores. E, logicamente, esse crescimento, quando chega a época de eleição, é como você disse, aquela efervescência. Nós estamos aí que é um problema de todos os partidos, que é a formação das chapas, né? Então você tem a eleição não só de governo do estado, mas senador e eleição de deputados estaduais e federais. Então hoje o partido está setado para planejar isso, trazer candidatos para que possamos sair das urnas continuando a crescer. Temos hoje um deputado federal, pretendemos ir para 2 ou 3, né? Temos 2 deputados estaduais, pretendemos ir para 3 ou 4, né? Temos o vice-governador da Bahia, que pretendemos manter como vice-governador da Bahia, e queremos reeleger o governador Jerônimo, em função que tem, na nossa opinião, certo, feito um grande serviço à frente do nosso estado. Como é que tem sido essa costura, deputado, no interior, as conversas, que estratégias vocês pretendem repetir, que foram utilizadas na eleição passada, para que, de fato, o partido consiga êxito nesse crescimento, nessas eleições, principalmente falando agora aqui das presenças parlamentares, né, dos deputados estaduais e federais? Olha, é muito importante para que se tenha sucesso nas chapas proporcionais que você faça parte de um time que apoie um candidato majoritário forte. É umbilicalmente ligado. Não adianta você apoiar um candidato fraco para governo do estado ou para a presidência da República, que são os maiores cargos de executivo, e pensando que vai fazer eleger muitos deputados. Para se eleger deputado, tem que estar apoiando candidatos fortes. E aí é a nossa esperança ou a nossa certeza que sairíamos fortes das urnas, porque estaríamos apoiando a nível nacional o favoritismo do presidente Lula e a nível estadual o favoritismo do governador Jerônimo. Então, isso refletirá diretamente num número maior de cadeiras, tanto na Assembleia quanto a nível de Câmara Federal. O Jaime Vieira Lima, atual presidente da SERB, deve ser o candidato do partido para o federal? Não, o partido não tem, a nível proporcional de deputado federal ou estadual, não existe um candidato. Logicamente, o Jaime Vieira Lima, que além de presidente da SERB, ele é o presidente estadual do MDB, eu estou na posição de presidente de honra, como você disse, né? É um nome que que está muito leve, uma vontade enorme da população votar em Jaime, porque ele representa a renovação na política, ele representa a competência de gestão, que está fazendo um grande trabalho à frente da SERB, ele representa como único partido dele o MDB, que traz toda aquela história da redemocratização, das diretas já, de anistia, né? De Ulisses Guimarães, então toda essa história, né? De forma que ele é um dos candidatos fortes ou fortíssimo do MDB. Representa também uma tradição, né? Uma tradição de família também, né, representa uma tradição que eu digo sempre. Quando eu perdi a eleição em 2018, se eu não me engano, né?
Eu sei que o Globo trouxe uma notícia. Depois de 45 anos, a Câmara dos Deputados já amanhece sem um Vieira Lima. Então, eu acho que a vontade do povo é ver novamente um Vieira Lima em Brasília, até porque com a Fris Vieira Lima, com o Gedel Vieira Lima, comigo, né, a Bahia estava bem representada na defesa dos interesses da Bahia, e a gente sempre procurando trazer desenvolvimento para o nosso estado, uma vez que nós somos devedores do povo da Bahia. O povo da Bahia já elegeu meu pai estadual, elegeu meu tio Jaime, pai do Jaiminho, estadual, elegeu Gedel federal, ele me elegeu federal, elegeu meu pai federal. Então, por mais que a gente faça pelo povo da Bahia, nós seremos sempre devedores. Eu, pessoalmente, eu tenho um orgulho de dizer que foi o povo da Bahia que me colocou na tribuna da Câmara para dizer, nos discursos que eu fazia, que eu estava ali representando o povo da Bahia. E não aceitava que ministro me deixasse em porta de gabinete esperando nem nada. Por quê? Porque eu estava ali, com a procuração do nosso povo. Então, essa é uma característica dos Vieira Lima. É a garra, a vontade de trabalhar, é honrar compromisso, é não deixar companheiro para trás. E o Jaime encarna tudo isso. Por isso que nós estamos muito animados com a eleição dele para deputado federal. Numa continuidade do governo do Jerônimo Rodrigues, deputado, o que o senhor acha que deve ser priorizado? O que o senhor acha que a Bahia precisa para continuar avançando ainda mais? Olha, eu acho que a Bahia precisa ter esse link com o governo federal. A gente está vendo aí e se dizia durante toda a eleição, a importância que é um governo do Estado, linkado com o governo federal. E os investimentos hoje na Bahia, boa parte deles, vem através do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o governo federal fazendo obras de encostas, de calçamento, de saneamento básico. Então, esse é o primeiro ponto para continuar a Bahia desenvolvendo. Eleger Jerônimo, o governador, e o presidente Lula presidente da República. E no mais, eu fico vendo a oposição dizer qual é a marca do governo Jerônimo. Ora, não tem marca do governo Jerônimo, é justamente a democracia. Jerônimo hoje é um governador que vai no menor município da Bahia, então ele está ali, qualquer pessoa sente orgulhosa de ter o governador no seu município. Então, essa é a marca, ele escutar diretamente do povo quais são as necessidades daquele município. Então, a marca do governo Jerônimo, eu digo que é a simplicidade, a humildade, a democracia e ele ser a voz do povo, principalmente o povo sofrido. E é por isso que com essa, vamos dizer, marca, que é uma coisa que eu não gosto de dizer, porque marca, a gente marca boi, marca é outra coisa, é marca de roupa, marca isso, um governo é uma coisa muito grande para querer dizer qual é a marca, se limitar a uma coisa, Um governo bom é um governo que a marca seja cuidar da sua gente, Esse é o melhor governo que tem. Sem se preocupar em dizer investir em educação, todo governo tem que investir em educação. Investir em saúde, todo governo tem que investir em saúde. Investir em segurança, todo governo tem que investir em segurança. Então, um governo que quer ter orgulho do que fez é cuidar de gente. E gente precisa de todas as áreas. Deputado, a condenação e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que isso deve impactar nas eleições estaduais aqui na Bahia? A gente já tem configurado aí a pré-candidatura também do ACM Neto, uma configuração muito parecida da eleição passada. O senhor acha que como isso deve impactar as eleições aqui no nosso estado? Olha, veja bem, aí é na questão de prisão ou não prisão. Se você me perguntar, eu fico muito triste com isso, porque ninguém deseja o sofrimento de um ser humano. Nós já passamos por isso. Todo mundo se lembra do episódio que levou Gedel, inclusive, a ficar também preso, etc. E isso não é bom para ninguém, para nenhuma família, e pode ficar certo que aquele que vibra com o insucesso do outro, com certeza terá insucesso na sua vida, porque o mundo gira, o mundo roda. Agora, politicamente, você hoje já tem aí, independente de Bolsonaro ou não Bolsonaro, você já tem uma divisão de direita e de esquerda, certo, E é isso que vai ser o grande debate.
não é a prisão de Bolsonaro. O presidente Lula foi preso, dizia que ia impactar, ele se elegeu para um terceiro mandato, certo? Eu acho, diziam que vai ter uma movimentação popular quando o presidente Lula foi preso, não teve. O Bolsonaro vai ter isso, vai ter aquilo, e não tem. O país é uma democracia madura. Você tem o Poder Judiciário, que é responsável para analisar as situações e tomar as decisões de condenar ou não alguém. E isso não cabe em discussão, é para isso que existe o Poder Judiciário. Agora, que isso vai fará parte também dos debates nas praças públicas, nos debates também na televisão, na propaganda eleitoral, com toda certeza, porque é isso que leva a paixão para a eleição. Terá influência, sim. Mas enfraquece a polarização que a gente tem vivido? Olha, eu acho que não é questão de enfraquecer ou não enfraquecer. Volto a dizer, não precisa alguém ser preso para você polarizar. A polarização tem que ser no campo das ideias, certo? O bolsonarismo hoje representa o campo da direita, que aqui na Bahia, o candidato derrotado nas eleições para Jerônimo tentou o tempo todo uma postura negativista de associação com o bolsonarismo, porque sabe que isso representava pouco avanço no campo democrático, no campo das ideias. E isso com certeza continuará. Vai ter o debate. E esse é o desafio. Quando a gente fala que o Neto poderá não ser candidato, é justamente por não ter uma âncora nacional, porque ele se nega a querer se associar a bolsonarismo, porque acha que o bolsonarismo, principalmente no Nordeste, não é uma coisa boa, porque não olha para o social. E isso foi uma das causas que o levou à derrota. Então, isso aí, logicamente, ele vai querer se afastar cada vez mais do bolsonarismo, achando que Bolsonaro foi condenado, foi preso e que isso será ruim, será usado contra ele na campanha política. E, logicamente, o Bolsonaro não tem o peso que o Lula tem, né? No sentido de que construiu sua história baseado em programas sociais de cuidar de gente. E aí eu digo sempre, o Lula pode ter todos os defeitos do mundo, pode até ter cometido todos os pecados que atribui a ele, mas ninguém pode dizer que ele não cuidou do social, não cuidou de gente. Foi programa de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Escola, certo? Programas, inclusive, que foram seguidos no governo anterior. Né? Foi, exatamente. Seguidos, mas não ampliados, seguidos e muitos deles até tirado o orçamento disso. Né? Eu me lembro do tempo que todo pobre tinha sua moto, que o pobre viajava de avião, que o filho do pobre cursava a faculdade, né? Que o agricultor tinha um filho cursando medicina. Então, são esses avanços que levou o Lula a ter condição de superar toda a adversidade, que eu não sei se o Bolsonaro terá, justamente porque não investiu nessa área do social de cuidar de gente. E para a gente fechar, deputado, o senhor acredita na possibilidade do ACM Neto ser vice do Tarcísio de Freitas? Não, esqueça. Até ele gostaria para ter tipo aquela bip-bip, não sei, o Pantera Cor-de-Rosa, saída pela esquerda, certo? Eu acho que para ele seria bom, porque teria um atalho para, da mesma forma que há 8 anos atrás ele desistiu e colocou Zé Ronaldo, ele agora terá dificuldade de achar um Zé Ronaldo da vez. Talvez ele esteja pensando em, caso ele não saia candidato, porque a dificuldade disso, de Neto, é justamente não ter uma âncora, então ele fica sempre no si. Ele é candidato se Tarcísio for, então ele não tem ainda uma candidatura dele. Ele não pode afirmar, eu sou candidato independente, porque se Tarcísio não for, vai ser quem? Caiado, Ratinho, Zema, então não tem um palanque. Então ele fica sem chão. Então, veja que até para dar entrevista a gente fala se, então ele é o candidato do si. Tanto na oposição ele fica, se fosse eu, perdeu a eleição, fica governando com o si. Para ser candidato é o si. Então, esse rapaz é o rapaz do si, né? Então, eu sei, é complicado para ele, é complicado. Agora, para ele ser vice de Tarcísio, primeiro ele tem que dizer que o se Tarcísio for candidato, vem novamente o se, né? Aí, se Tarcísio não for candidato, ele vai procurar uma maneira de não ser candidato. E aí ele vai colocar João Roma como candidato a governador, porque o João Roma só ganha, não tem a perder.
João Roma, que já foi candidato a governador na passada, agora se consolida como uma liderança nova, ele sendo candidato a governador, e inclusive disputaria o espólio de ACM Neto com Bruno Reis. Eu sei que quando ver essa entrevista, os deputados ligados à ACM vão se estribuchar, porque justamente pelo que eu disse, eles precisam de um candidato forte para se eleger. Então eles têm que jurar de pé junto que ACM é candidato. Chegou ao ponto de ontem fazer uma reunião aqui na Assembleia, né, pedindo que empenham, que façam mais oposição. Quer dizer, uma candidatura que você tem que convocar as pessoas para dizer, me ajude a construir, vocês estão cobrando pouco, vocês estão fazendo uma oposição fraca. Então está vendo que não é uma candidatura empolgante. A candidatura de ACM Neto hoje é mais para os parlamentares uma candidatura por falta de opção, porque eles precisam de um candidato para que eles possam se eleger deputado estadual e deputado federal. Isso atrasa também, acaba atrasando o processo, né? Com toda... O processo não, porque o processo tem data para ocorrer. Atrasa a articulação deles e atrasa, porque hoje o maior desgaste para os deputados ligados a ACM Neto é onde eles vão e perguntam, e aí, ele sai candidato ou não sai? E aí, Tarcísio é candidato ou não é? Então essa é a grande dificuldade, porque ele não pode afirmar peremptoriamente. Você vê que em declarações ele diz que se o povo quiser, ele vai ser candidato. A única coisa que ele não precisa do povo é para ser candidato, ele precisa do povo para se eleger, certo? Ser candidato, ele tem um partido, é candidato. Agora, o povo que não quis que ele fosse eleito, certo? Fatalmente não vai querer que ele seja eleito. Então, isso aí ele pode ser candidato à vontade. Deputado, muito obrigada, viu, por essa conversa. Volte sempre aqui ao nosso programa e à nossa TV Aula também. Eu que agradeço e volto sim, não só para dar entrevista, como também para tomar o melhor cappuccino da Bahia, que o nosso Silvão inventou um cappuccino onde ele bota amendoim ralado em cima, é uma delícia. Então, quem quiser tomar o melhor cappuccino da Bahia, venha tomar o cappuccino de Silvão aqui na TV Alba. O convite está feito, então. Obrigada, deputado.